Bom dia, boa tarde, boa noite. Este ano de 2024 completei 70 anos de idade. E neste momento estou um pastor itinerante. A partir desta data, eu sou um pastor itinerante. Tenho o meu próprio ministério recebido do Senhor. O meu ministério, ele é baseado no ministério do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo foi um pastor, um missionário itinerante. Assim que ele converteu, os apóstolos reuniram quando ele visitou ao Tiago, Pedro e João em Jerusalém. Imediatamente os apóstolos Tiago, Pedro e João enviou Saulo e também outros que estavam acompanhando Saulo para um ministério em Samaria, em outras cidades. Só que Saulo, o ministério de Saulo de Tarso, que tinha mudado o nome, quem mudou o nome de Saulo foi o próprio Senhor Jesus para Paulo. E outra coisa, o chamado de cada um dos servos de Deus, dos pastores, é individual. Nós sabemos que há muitos que gostam muito de colocar obreiros subordinados a eles. Eu nunca tive em mim esse tipo de ganância, de colocar obreiros ligados a mim para mim dizer eu sou o chefe deles. Quero dizer que nós somos todos iguais. Ontem mesmo, ouvindo um pregador, ele disse que ninguém domina ninguém, ninguém é mais do que ninguém, porque nós somos todos iguais. E nós vemos hoje que existem denominações, não se chama esse tipo de trabalho de igreja, porque a igreja de Jesus é uma coisa, e denominações que comanda determinados grupos chamados de obreiros, missionários, pastores subordinados é outra coisa. Então nós vivemos em dias desse momento. O apóstolo São Paulo mesmo disse: não permita que ninguém faça presa de vocês de nada. Imagine bem um homem que já passou por tantos lugares. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa insubordinada. Eu sou, com todo amor e dedicação, subordinado ao ministério que eu recebi de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu concordo plenamente que vai ter muitos que vão ouvir esse vídeo e não vão concordar com essas palavras que eu estou falando. E essas palavras que eu estou falando vai atingir exatamente aqueles que gostam denominacionalmente dominar sobre determinados grupos de obreiros que tem certo tipo de obreiros que eles não podem nem sair com a família. Tem determinados obreiros que não podem nem ir num lugar especial com a família, não pode sair porque tem que estar em determinadas reuniões marcadas pelos seus subordinadores. Quero dizer que isso aí não está na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando viu que Pedro, João, o apóstolo João, e não tanto o apóstolo João, mas Pedro e Tiago, principalmente Tiago, não muito Pedro, mas Tiago e outros, começou a colocar ele como subordinado. E Deus então já havia chamado o apóstolo São Paulo para ser missionário entre os gentios. A própria palavra, se você ler capítulo 9 em diante de Atos dos Apóstolos, você vai concordar com tudo isso que eu estou dizendo. Então,
eu já completei 70 anos de idade. Será que eu não posso ficar agindo dentro de um ministério que Deus me deu e eu querendo ser presa de pessoas que apenas subordinam, dominam, mas a gente não vê nada que essas pessoas estejam fazendo para ajudar melhor o obreiro? Então, eu respeito muito. Deus abençoe, cada um com seu ministério, cada um com seu chamado. Mas veja bem, vamos tomar cuidado. Não permita que essas coisas te façam preso. Vamos ter a liberdade que Cristo nos libertou e deu a liberdade e o ide. Eu tenho o ide de Jesus em mim. Eu estou baseado o meu ministério no capítulo 16, versículo 15 e 16 de Marcos, onde a palavra de Deus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta é a palavra. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe. Paz para vocês, amigos e irmãos.